Sextou e sextou com o Estúdio Verão Mais Nova, direto do Parque Lauro Riccieri Bortolom. E a gente está recebendo hoje aqui a dermatologista Camila Coutinho para a gente falar um pouquinho sobre bronzeado, sobre os cuidados que a gente precisa ter com a nossa pele no verão. Boa tarde a você, Camila. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutora Camila, muita gente chega nesse período aqui, vai pra piscina, vai pra praia, só que às vezes não toma alguns cuidados, não é mesmo? É verdade, essa época do ano, a dermato que habita em mim sofre, sabe? E eu acho que isso é um grande pecado do brasileiro, na verdade. O brasileiro gosta de se bronzear, gosta do verão, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque o bronzeado, para você ficar com uma cor bonita, né? As pessoas às vezes ficam muito tempo expostas no sol ou em horários indevidos, não é mesmo? Exatamente. A radiação solar de 10 às 16 horas, que é a radiação que tem mais a radiação UVB, né? Que é o que causa a cor, né? O bronzeamento. Ela não é indicada por aumentar os riscos de câncer de pele também. Então a gente tem que pensar que o bronzeamento, ele não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? Em nenhum fototipo, tá, gente? Fototipo são as tonalidades de pele. Nem a pele negra a gente orienta se bronzear entre 10 e 16 horas, que é onde há a maior radiação de UVB. Perfeito. E aí? Fui pra praia. E eu queria muito pegar aquela corzinha maravilhosa, ficar com a marquinha do biquíni aqui. E aí, doutora, o que eu devo fazer? Então, hoje em dia, nós temos opções benéficas, né? Que não trazem malefícios, né? Como antigamente. Hoje em dia, lembrando, gente, um porém, que as câmeras de bronzeamento artificial, elas estão proibidas no Brasil desde 2009, tá? A gente sabe que funcionam ainda clínicas com câmeras de bronzeamento de forma ilegal, mas isso está proibido por aumentar drasticamente o risco de câncer de pele, principalmente o melanoma. Mas como se bronzear de forma segura? Existem mousses, águas que você aplica à noite no corpo, né? E elas reagem ali, dando um bronze na pele, sem você ter que se expor ao sol. Então, tudo que você tem que aplicar na pele e se expor ao sol, a gente não recomenda. Esses bronzeadores, como é que diz, aceleradores de bronzeado? Não pode. Recomendamos, tá? Pelo risco aumentado de desenvolver câncer de pele, né? Queimaduras solares. Queimadura solar, principalmente na infância, aumenta muito o risco de câncer de pele na vida adulta. Tem que prestar mais atenção ainda se for criança. Sim, com certeza, tá? Crianças com queimaduras solares aumentem até 7 vezes o risco de câncer de pele. Agora, doutora, a gente fala sobre a questão agora das férias escolares, né? Então, assim, às vezes é bastante complicado você ficar reaplicando protetor solar, especialmente nas crianças. Elas não querem sair da piscina de jeito nenhum, a gente também tem essa preocupação porque elas se banham muito, né? Então, a questão que o protetor vai perdendo, né, a sua eficácia. Como é que a gente faz? O que é mais orientado? Tem algum protetor solar que é mais eficiente do que outro? É interessante isso que você perguntou. Realmente, as crianças, a gente tem uma dificuldade de reaplicar o protetor e não existe protetor que dure mais que outros, tá? Todos os estudos que a gente vê hoje em dia é que os protetores em geral, eles têm uma durabilidade em torno de 3 horas, tá? Em torno de. Só que pensando no verão, o que acontece? Transpiração, né? Aumentada. As crianças vão toda hora na piscina, toda hora ao mar, ou então no chuveiro, e a água retira o protetor solar. Então nós temos que ficar atentos, gente, toda vez que a criança transpirar mais ou que for se banhar, tem que reaplicar o protetor. Então, essa 3 horas já não vale mais. Tá? E não pode reaplicar depois se ele tá molhado, né? Porque aí não penetra, né? Tem que secar e depois reaplicar, tá? Uma coisa interessante que é uma dica para os pais e até pra gente mesmo, né, adultos, são aquelas blusas de proteção UV com manga comprida, né? Que a gente tem para criança e tem para adulto também. Uso de bonés, de chapéu e não se esqueçam dos olhos, tá? Porque o câncer de pele também dá em mucosas, tá? Então, usar óculos escuros também é importante. Sem dúvida. Doutora, ainda falando sobre a questão de protetor solar, o protetor solar, aquele
pele em spray que a gente usa, ele é eficaz também? Como é que é? Ele é eficaz, mas você tem que aplicar uma quantidade maior, assim como o bastão. Já viu em bastão também? Não vi em bastão, não. Existe em bastão também, até tá acontecendo algumas polêmicas sobre isso, sabe? Porque o protetor em bastão, o protetor em spray, você tem que aplicar uma quantidade maior para atingir o fator de proteção solar, que é o FPS, tá, gente? Então, quando você vê um protetor escrito FPS 30, o que isso significa? Significa que você aplicando uma quantidade correta, você vai estar 30 vezes mais protegido se você não estivesse com protetor solar, tá? Só que aí existem estudos também que quanto maior o fator de proteção, não multiplica tanto assim, sabe? Essa proteção. Então, a gente recomenda acima de 30, tá? E recomenda que se aplique com maior frequência de 2, 3 horas. E existem protetores que aderem melhor à pele, tá? Tipo, vamos dar a dica agora. Vamos lá. Principalmente para crianças, gestantes, né? Existem protetores que são 100% físicos, que são minerais, tá? Eles não absorvem. Eles formam uma película protetora. Aqueles lá que deixam a gente bem branquinha. Isso aí, o white tu passa, cast. Tu passa assim, tu não consegue espalhar ele às vezes de Esse grosso. É o problema dele. Esse é o problema dele, que as pessoas às vezes não gostam, não aderem ao uso dele por causa desse efeito white cast dele. Ele não consegue espalhar com tanta, né, facilidade e deixa a pele esbranquiçada. Então, mas ele é mais resistente. É mais resistente ao suor. E também ele causa menos alergias, o que é bem interessante, principalmente para crianças e gestantes. Agora, pro rosto, a gente precisa usar um protetor diferente do que pra pele do corpo? Não necessariamente, tá? Isso é mais por uma questão de cosmética, tá? Então, se a sua pele for mais oleosa, por exemplo, a gente vai aplicar um protetor para peles oleosas com tecnologias que às vezes ajudam no controle da oleosidade também. Se a sua pele for mais ressecada, existem protetores mais hidratantes. Por isso que a gente faz essa separação de protetor rosto e corpo, mas pode sim aplicar o mesmo em toda a região corporal, tá? Tanto o rosto quanto o corpo. Perfeito. Agora eu vou falar, a gente estava falando de bronzeado, né? E quando a gente fala de bronzeado, a gente parece que fala só de sol, parece que a gente só fala, né, da questão estética. Mas é verdade que a gente ingerindo alguns alimentos, a gente também pode ficar com uma cor mais bonita? Sim, existem os alimentos ricos em beta-carotenos, né? Que é a cenoura, o mamão, né? E que dá aquele aspecto de bronzeado mais alaranjado, assim, tá? Só que, gente, a gente tem que pensar que existem fototipos, né? De pele, principalmente aqui no sul, que a gente vê aquelas pessoas bem branquinhas, de olhos claros, né? Fototipo 1, 2, que não se bronzeiam, que podem ficar um mês na praia, lá na piscina, todos os dias lá, e que não pegam cor, que se queimam, ficam vermelhos, descascam, mas não pegam cor, por causa da genética, por causa do fototipo. Aí não tem o que fazer não, né, doutora? É isso aí. Pois é, e aí que entra a questão assim, vai colocar uma roupa branca, às vezes a gente fica meio pálida, eu que sou bem branquinha, né? Aí eu gostaria de ter uma corzinha. Aqueles autobronzeadores funcionam? O autobronzeador que você não toma sol, é isso que você tá falando? Esses são produtos que você compra na farmácia, enfim, que você passa. Existem vários, né, que são seguros. Eu gosto muito... Posso falar em marcas? Claro. Sem conflito de interesse, tá? Inclusive, vou citar mais de uma. A Skelt, por exemplo, ela é uma marca que ficou famosa como uma autobronzeadora, tá? Então, ela tem até uma luva de aplicação. Ela tem mousse, ela tem água, tá? Em spray. Você aplica sobre a pele e vem com essa luva que ela vende também, espalhando o produto. E não transfere para roupa de cama, sabe? Você espera de 30 a 40 minutos ele secar, depois dorme com esse produto. Na manhã seguinte, toma banho e já tá super bronzeada. Olha sabe? só que legal, e né? E é seguro. Sem se expor ao sol. Sem se expor ao sol. Tem outra marca também, a Mantecorp, que também é pioneira em protetores solares, que lançou recentemente um autobronzeador também nesse mesmo formato. De você aplicar à noite e de manhã você já está com um bronzezinho. Eu pra usar um vestidinho branco no Réveillon tem que Isso aí. Tem que ter uma pele um pouquinho mais bronzeadinha. Sim. Agora, doutora, em relação a se expor ao sol, e aí, como você falou, especialmente de pessoas mais branquinhas, acabam ficando muito vermelhas, né? A pele realmente sofre com aquele sol. E aí, o que a gente faz depois
que tá feito. Descuidou, né? Descuidou, tomou muito sol, ficou vermelha. Esse é um problema realmente, assim como quando a gente se queima com o fogo, né? Existe queimadura solar em graus, tá, gente? Então, se ficou só vermelha, hidratar. Passar bastante hidratante corporal em forma de loção, em creme, para tomar muita água. Porque muitas pessoas não sabem, mas a gente perde água pela pele, né? E quando a gente se queima, a gente perde mais água. Então, por isso que é o risco de desidratação, tá? Então, muita hidratação. Agora, se deu bolhas, procure um médico dermatologista, tá? Porque aí a queimadura solar é mais intensa e mais importante. Precisa de atendimento médico, tá bom? Você falou na questão da hidratação, né? Ficou vermelho, aí você vai hidratar. Tem algum hidratante que seja mais Calmante. eficiente? Calmante? Os que são mais com niacinamida, com arnica, com mentol, eles costumam dar um frescor maior, né? Mas pensando no hidratante, quando a gente vai comprar um hidratante, a gente vê lá escrito loção. Aí tem alguns que são escritos cremes, né? O creme, geralmente, ele é mais potente no poder de hidratar, tá? O loção é para uma pele mais normal, a seca. O creme é mais para uma pele extra seca. Então, pensando em queimadura solar, a gente sempre vai para os cremes, né? E aí, essas componentes que eu te citei, do mentol, da arnica, do madecassoside, são anti-inflamatórios naturais que acabam aliviando um pouco e dando mais frescor, né, para essa pele queimada. Ah, né? porque é horrível. Quem nunca, hein? Se queimou, não passou, não reaplicou o protetor solar. E aí, até para dormir é horrível, Nossa, né? Aquela sensação muito de ruim. calorão. E outra dúvida muito recorrente, doutora, é sobre a caipirinha na praia, na piscina e depois se expor ao sol pode causar queimaduras, é isso? Sim, essa queimadura causada por essas frutas, né, que são as comarínicas, né, elas têm uma substância que reage quando a gente se expõe ao sol. E não precisa estar sol, não. O calor mesmo do ambiente, às vezes, faz com que elas reagem e causam essas queimaduras, que a gente chama de fitofotodermatose, tá? São queimaduras mesmo, ficam vermelhas, podem dar bolhas, descamar e, posteriormente, formam manchas. É muito comum no consultório o paciente já chegar com as manchas escurecidas na pele e falando assim, eu não sei como apareceu isso, sabe? Às vezes semanas, meses após a exposição. E aí tem que ter um cuidado redobrado. Se você vai manusear qualquer tipo de frutas que tenham essa substância, de fato tem que se lavar bem, Sim. É isso? Sim, não só com água, né, mas com o sabão também, porque só a água não retira, tá? Então tem que ter esse cuidado. Vou pra praia, piscina, vou fazer um suco, vou fazer uma caipirinha, né? Enfim, cuidado ao manusear e lave bem após o manuseio, porque senão pode acontecer isso sim, e é bastante frequente. Adorei as dicas, doutora Camila. Que bom tê-la aqui no Estúdio Verão Mais Nova. E você mineira, morando em Marau, que bom tê-la aqui também, né? Muito importante a tua especialidade para também, nesse momento de verão, a gente tem várias dúvidas, né, para retirar. E se alguém ficou com alguma dúvida, pode te procurar lá no consultório, né? Com certeza, é sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia. Essas dúvidas dermatológicas são bastante comuns, né? Agora no verão, cuidem-se, use bastante protetor solar, verão consciente, né? E procure um dermatologista caso seja necessário, né? Muito legal. Doutora Camila Coutinho, sucesso. Tu atendes aonde? No Centro Clínica Providência, ali no Hospital São Lucas. Perfeito. Tá aí a dica pra você. Qualquer coisa, procure a doutora Camila. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta com mais Estúdio Verão Mais Nova e com muita música pra você.